que nada nem ninguém fique entre nós e Deus, entre mim e Jesus, entre você e Jesus. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no quarto dia deste propósito. Vamos ler Mateus capítulo 4 e eu quero orar, conforme de costume, apresentar essa leitura para que o Senhor nos dê entendimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa cada um dos teus filhos que irão meditar, ler nas Escrituras, que o Senhor, através do teu Espírito, venha guiar-nos, Senhor, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Ao fim da leitura, eu quero fazer alguns comentários para vocês que desejam se aprofundar um pouco mais.
Primeiro, no início do capítulo 4, nós vemos que Jesus é conduzido pelo próprio Espírito Santo. Quando você vê o E maiúsculo, está fazendo referência direta ao Espírito Santo. Sempre que tiver na Bíblia, o E maiúsculo para Espírito faz referência ao Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto com um propósito, o objetivo dele ser tentado pelo diabo. Deus, ele não tenta ninguém, mas ele prova. Ele prova para que sejamos aprovados. A vontade de Deus é que nós sejamos aprovados. Então, ele permite. Nós podemos ver assim na vida de Jesus, assim também é nas nossas vidas. O Senhor, às vezes, nos conduz a desertos para sermos provados. E aí, nessa provação, entra também as tentações. Então, Deus não tenta, ele prova. Quem tenta é o diabo. Jesus vai ser tentado pelo diabo. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, é justamente no momento de fraqueza, é no momento de debilidade, é no momento de carência que o adversário vai tentar nos tirar do propósito de Deus. Olha só, preste atenção nessa parte. A forma como o tentador chega diante de Deus diante de Jesus é dizendo para ele: se tu és o Filho de Deus. Olha, preste atenção nesse texto. Por 2 vezes ele vai aparecer. Você vê que eu até grifei aqui. Porque aqui, no capítulo 3 que nós lemos ontem, quando Jesus é batizado no Rio Jordão, o céu se abre e Deus ecoa lá do céu dizendo: você é o meu filho amado, ou este é o meu filho amado. Então Deus está dizendo, o Pai está dizendo: você é o meu filho. O adversário, Satanás, vai falar justamente o contrário, ou tentar colocar dúvida naquilo que Deus falou. Ele diz: se tu és o Filho de Deus. Como se Jesus precisasse provar alguma coisa. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas a resposta de Jesus chama atenção, porque ele vai combater, ele vai responder com a própria palavra de Deus. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, Jesus está fazendo referência direta às Escrituras, e eu vou apenas demonstrar para você Deuteronômio 8, verso 3. Olha o que o texto diz: para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus está citando justamente aquele trecho da lei, da Torá, da própria palavra. Em seguida, você vê que o diabo vai mudar a estratégia. Ele diz novamente: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Ele usa a própria palavra de Deus. E diz assim: porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Aqui, o diabo está usando Salmo 91. Salmo 91. Perceba a astúcia do adversário. Olha só: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. O diabo vai usar a própria palavra de Deus. Ele vai distorcer o entendimento da palavra de Deus. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, buscar o Espírito Santo, o entendimento, porque o adversário, ele é astuto. Ele usa aqui, se ele fez isso com Jesus, quem dirá conosco? Só que o Senhor Jesus, ele tem o conhecimento, então ele vai responder com a própria palavra. Ele vai rebater dizendo: não tenta. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde aquela afronta, aquela oposição do adversário com a própria palavra. E aí depois você vê que o diabo, ele é insistente, ele não desiste, ele tenta novamente mais uma investida. Agora ele transporta o Senhor Jesus até um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo a glória deles.
E olha só, ele faz uma proposta: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A vontade do adversário, a vontade do diabo é ser adorado. Tudo que ele quer é ser adorado. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, mais uma vez o Senhor usando as escrituras, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aqui Jesus está citando Êxodo, capítulo de número Êxodo, capítulo de número 20, que vai falar sobre os 10 mandamentos. Quando o Senhor entrega a lei a Moisés, o primeiro mandamento é justamente esse, da adoração exclusiva, só o Senhor, adoração somente a Deus. E depois desse processo inteiro aqui que nós vemos, mediante a obediência, a fidelidade que nós vemos aqui em Cristo, o diabo então deixa e naquele momento chegam-se os anjos e servem a ele. É importante, é interessante mencionar que era necessário que Jesus fosse tentado pelo diabo, assim como Adão e Eva foi tentado lá atrás, no início, no Gênesis. Para quê? Para que ele, sendo o novo Adão, permanecesse fiel e pudesse, mesmo sem pecado, sendo fiel até o fim, morrer no meu e no seu lugar. E aqui ele faz uma referência que Jesus vai morar em Cafarnaum. E essa parte me chama a atenção. Em uns dias anteriores eu comentei a forma como Mateus conduz, fazendo menção e referência ao Antigo Testamento. Por vezes, inúmeras vezes, você vai ver Mateus ligando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? E isso é maravilhoso, porque demonstra o cumprimento das promessas do Senhor. Aqui, ele está citando justamente Isaías capítulo 9. Se você ver aqui, ó, Isaías capítulo 9, olha que interessante. Justamente, isso aqui é para quem quer aprofundar um pouco mais, quer entender um pouco mais. Ó, mas a terra foi angustiada, não será entenebrecida, se envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Olha o verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aqui Mateus faz justamente essa menção, ele faz essa conexão com o cumprimento da promessa. Quando Jesus vai morar em Cafarnaum, está cumprindo a palavra de Deus. Essa é a beleza das Escrituras. É você ver que Isaías, que foi escrito há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o cumprimento dessa promessa é maravilhoso. Nós vermos a forma como o Senhor guia a história. Por fim, eu quero fazer menção aqui do início, né? De quando Jesus chama os primeiros discípulos, que é Simão, também conhecido como Pedro, e André, seu irmão, e depois Tiago e João, que também são irmãos. Os 4 eram pescadores, cada um tinha os seus barcos e pescavam juntos. E Jesus vai justamente ao encontro deles, aonde eles trabalhavam, num dia comum de trabalho deles. Jesus vai ao encontro deles e muda a vida deles por completo. E aqui, no verso 22, que me chama mais atenção, porque aqui fala da resposta ao chamado. Quando Jesus chama esses homens, eles imediatamente deixam tudo para trás e seguem a Jesus. Eles deixam o barco, eles deixam o seu pai, ou seja, o que isso significa? Eles não permitem, eles não deixam que nada se oponha, que nada fique no caminho entre eles e Jesus. Isso é algo maravilhoso e que nós devemos também praticar em nossas vidas. Que nada nem ninguém fique entre nós e Deus, entre mim e Jesus, entre você e Jesus. Bom, aqui então, irmãos, a gente finaliza Mateus capítulo 4. Espero que essa leitura tenha sido rica e proveitosa para você, assim como foi para mim. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus
e que o Senhor nos conduza até o final desse propósito. Em nome de Jesus.